Vamos conversar agora com Celso Silva, ele é CEO da GBS Storage. Vamos falar sobre o projeto de estocagem subterrânea de Manati. Celso, obrigada pela entrevista. Eu queria que você começasse me contando, historiando sobre o projeto da estocagem subterrânea de Manati, um campo que está a 10 quilômetros da costa, está para terminar a concessão em 2027, ou seja, e de onde veio essa ideia? O grupo Louro Invest olha esse assunto de armazenamento subterrâneo desde 2019. Era uma tese que desenvolveu porque o entendimento nosso é que ia ter gás, não sobrando, mas gás em abundância na bacia de Campos. E começamos então a olhar os campos offshore, na bacia de Campos, bacia de Santos, e estudamos o campo de Merluza, mas infelizmente a gente chegou à conclusão que não era o campo ideal e tomamos a decisão de fazer um estudo entre todos os campos do Brasil, para identificar qual seria, de fato, aquele campo que seria o mais adequado para o armazenamento. Foram 547 campos. Fizemos aí um narrow down disso para 5 campos. E, dentre eles, longe do segundo, através de uma análise multicriterial, distância, infraestrutura, características técnicas, chegamos à conclusão que o Manati, longe do segundo, é o melhor campo para armazenamento. Pois bem, a partir dessa conclusão, em 2022, começamos as tratativas de querer adquirir uma participação no campo. Afinal de contas, você não é sócio, você não pode desenvolver. E abordamos os 4 sócios. Naquele tempo era a Enalta, a Prio, a Geopark e a Petrobras. E chegamos muito próximo de adquirir a participação de 100%, mas a Petrobras retirou o campo do plano de desinvestimento e a Prio, naquele momento, falou: não, eu vou vender para vocês o campo. Então nós ficamos com 10% para poder entender a dinâmica do campo e confirmar as informações que nós tínhamos retirado, para confirmar se de fato aquilo era o mais adequado. Pois bem, o contrato de concessão desse campo termina em 2029, o campo já está em fase de depleção. Um campo que chegou a produzir 8 milhões, 6 milhões de metros cúbicos, hoje produz 1 milhão, 1 milhão e meio. Tá? Então ele deve depletar, chegar no corte econômico, que a gente chama, por volta de 2027. Tá? Que teria um momento adequado para você fazer a reversão disso para um sistema de armazenamento, o que acontece em diversos lugares do mundo. Estados Unidos, Europa, aqui na Argentina também tem um campo desse. Chegamos à conclusão, então, que deveríamos, junto ao consórcio, naquele momento, tentar estudar com um pouco mais de profundidade esse assunto. Foi criado um subcomitê técnico, onde as conclusões finais desse trabalho estão prestes a serem divulgadas, tá? Mas existe sim uma tendência de viabilidade, tá? Para que esse campo de fato possa ser revertido. Quais seriam aí as nossas crenças, né, para que esse negócio de fato se solidifique aqui numa estrutura do Brasil? Pode ser que exista uma sobra estrutural de gás no país, na produção da bacia de Campos e Santos, pré-sal, importação de gás da Bolívia e da Argentina, importação de GNL e novos campos, pequenos produtores. E a estocagem subterrânea, ela funciona como um amortecedor. Quando existe muita oferta e a demanda, você armazena. Quando a oferta é maior que a demanda, você pode, de fato, retirar do campo. Essa é a tese. É a questão agora de time, quando é que isso vai acontecer, e onde nós estamos buscando essa, vamos dizer assim, convergência de todos os sócios para que a gente possa, de fato, tomar iniciativa. Então, a gente acredita que já está no momento adequado da tomada de decisão por parte do consórcio, da viabilidade técnico-econômica, mas muito em breve, tá? Nós temos que também prestar atenção quando esse campo ele vai entrar numa fase de depleção ou de descomissionamento. Então, esse
dicotomia que a gente tem que resolver, mas que está muito bem encaminhado. Acho que o Brasil precisa disso. Hoje, o sistema já não tem mais só uma empresa controlando tudo isso, são diversos produtores, diversos comercializadores, os clientes livres, quer dizer, então hoje existe a necessidade de ter uma infraestrutura que hoje você usa os gasodutos para isso, ou os terminais de importação que quando você precisa mais ou menos você tira. Então é mais uma infraestrutura que o Brasil precisa ter para que a gente possa, vamos dizer assim, viabilizar um mercado de gás mais flexível. Que tipo de tecnologia, ou que tipo de trabalho tem que ser feito para converter esse campo em uma estocagem subterrânea? Tem muito trabalho a ser feito, tecnicamente falando? O trabalho prévio de análise de reservatório já foi feito por uma consultoria internacional. Agora, o que tem que ser feito, na verdade, é um teste físico de injetabilidade. Você tem que, de fato, injetar para comprovar e comparar aquilo que foi simulado nos softwares para que, de fato, aquilo seja confirmado. Então, isso vai ter que ser feito, a ANP vai ter que dar autorização para a gente fazer isso, tá? Mas isso já está programado e, enfim, temos vamos dizer, tecnologia para fazer isso, sem nenhum problema. Os campos hoje podem ser feitos. Em termos de regulação, também não teria nenhum impeditivo para esse projeto? Não, existem alguns pontos a serem ainda regulados ainda pela ANP, mas a estocagem subterrânea é uma autorização a partir da nova lei do gás, do novo decreto, tá? E alguns pontos têm que ser levados em consideração, como controle do inventário, a parte de medição, que vai ser bidirecional, como é que a gente controla a qualidade desse gás e o que se faz com um potencial líquido que vem a ser produzido do reservatório, mas são pontos que a ANP está, de fato, já engajada nessa busca da solução, mas o que precisa ser feito é que tomar a decisão de ir para a estocagem para que seja provocado a ANP a fazer isso. Esse seu projeto, essa sua ideia, ela tem uma crença no mercado de gás do Brasil, né? Que atualmente a gente tem o mercado, em termos de demanda, ele está crescendo muito pouco nos últimos anos. Você imagina, para um projeto desse se viabilizar ou ser interessante economicamente, você está acreditando num crescimento da demanda também. O crescimento da demanda ele vem junto com a flexibilidade e o preço de gás. Toda flexibilidade tem preço. Se você tem alguém que possa amortecer essa flexibilidade, de fato você pode ter um gás com um custo menor, talvez com condições de fornecimento diferentes do tradicional take or pay, que você tem que garantir, retirar aquilo no mercado, mas no final do dia, tá, a estocagem vai dar a flexibilidade para que você tenha, de fato, um custo mais adequado para que você possa aumentar a demanda. Então, essa é a nossa crença. Além de que as produções novas da Rota 3, enfim, existe uma produção, mas, por outro lado, também você tem um declínio do pós-sal, mas tudo isso tem a ver com o timing. Nós estamos falando de uma infraestrutura que não vai resolver todos os problemas do mercado de gás, mas é necessário e hoje isso vem sendo feito através dos gasodutos. Eles é que fazem esse amortecimento. E aí o gás entraria pelo gasoduto, que já está, obviamente, que é o gasoduto que traz, mesmo gasoduto, era só voltar, não passando pela PGN, né? pela unidade de tratamento. Quando você vai injetar, você não precisa passar pela unidade de processamento. Quando você retira, você comprime e aí passa pela unidade de processamento para você deixar dentro da especificação adequada e aí você manda ele para o mercado. Seria uma adaptação. Não, o que tem que ser feito são algumas válvulas direcionais, sistema de medição, mas nada que seja, comparado com o que a gente gasta em EIP, nada que seja muito relevante. Então agora é só esperar aprovações de sócios, de regulação e tudo. Sim, eu acho que é o momento que os sócios têm que tomar uma decisão de que, não, de fato, é viável, acho que já foi, mas e o quando fazer isso e como fazer isso, acho que é essa a decisão. Você sabe qual a capacidade que teria de armazenamento? O campo já produziu 28 bilhões de metros cúbicos. É óbvio que eu não vou... Mas nosso projeto inicial é entre 200 e 300 milhões de estocagem. Pode chegar a 500, mas que ele está limitado pela quantidade de gás que você pode injetar pelo duto existente.
Obrigada. Obrigado.